Agora, irmãos, abra a palavra do Senhor na carta aos Filipenses. No capítulo 4. A partir do versículo 4 até o versículo 8. Irmãos, vocês vão ver eu mexendo o ombro um pouquinho, tá doendo. Não sei porquê. Acho que é a posição do trabalho, sentado no escritório lá. Daí diz assim, Filipenses 4. Alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo que vocês aprendem e receberam e ouviram de mim. O Deus de paz estará com vocês. Rei dos reis, Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua palavra, Pai querido, e o Senhor é o Deus poderoso. O Teu Espírito está aqui, fala conosco, Senhor. Que nós possamos ser guiados pela Tua palavra e pela Tua presença nesta manhã. Em Teu nome, Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Essa carta foi escrita para a igreja que estava na cidade de Filipos. Foi escrita por Paulo quando ele estava em uma das suas prisões. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, se lermos o livro de Atos, vamos ver ali que ele foi preso algumas vezes. Em algumas cartas você vê que ele escreveu da prisão. E a de Filipos é uma delas. Provavelmente essa carta foi escrita na prisão que ele estava em Roma, ali na década de 60 depois de Cristo. E ele escreveu essa carta depois que a igreja de Filipos, os filipenses, arrecadaram uma oferta e mandaram para Paulo ter subsídio na prisão romana. Por que eu digo provavelmente ele estava na prisão de Roma? É porque você lendo a carta, você vai ver que ele fala que ele estava ali no lugar aonde era na corte, e ele tinha alugado uma casa. Ele estava preso, era como se fosse a prisão domiciliar que nós temos hoje, Ele ficou cerca de 2 anos preso e alugando uma casa onde as pessoas podiam entrar e sair, entravam lá cheias de problemas e saíam lá cheias da presença do Espírito Santo, através da pregação do apóstolo Paulo. Entravam com as suas dúvidas e saíam de lá com as respostas para a vida deles, por causa de um homem que estava preso por causa do Evangelho. E em algum momento, os filipenses eles já tinham contribuído, diz a palavra do Senhor, 2 vezes no ministério de Paulo, e essa era a 3ª vez em que eles contribuíam e enviavam recursos, e enviaram um homem lá, um homem de Deus chamado Epafrodito, e ele foi levar essa oferta para Paulo. E daí, quando ele levou a oferta para Paulo, ele adoeceu. E Paulo ali, em algum momento, ele falou assim que Deus restaurou a saúde de Epafrodito para a alegria dele. E você lendo a carta aos Filipenses, você vai ver que Paulo várias vezes fala para a sua alegria, para a vossa alegria, para a minha alegria. E dizem os teólogos que essa é a carta da alegria, porque Paulo fala por cerca de 16 vezes em 4 capítulos: alegrai-vos, para a minha alegria, para a vossa alegria. E Paulo ele fala isso de um cárcere, embora fosse domiciliar, a única coisa que ele podia fazer era receber as pessoas. Ele não podia sair da onde ele estava, ele era prisioneiro. Mas mesmo preso, ele continuava fazendo a obra do Senhor. E ele envia essa carta
de volta, né? Depois que Epafrodito chega lá e entrega a mensagem para ele, Paulo ele escreve uma carta para que ela seja a resposta das ofertas em que o povo de Filipos deu para ele. E você vai ver ali no capítulo 1, Paulo falando sobre eles. E daí quando Paulo ele começa a falar para eles sobre uma vida com Cristo, Paulo diz assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. E contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça vivo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, vocês outra vez, a exultação de vocês em Cristo, a fim de que pela minha presença com vocês outra vez, a exultação de vocês em Cristo, Jesus transporte por minha causa. Então Paulo, quando ele escreve essa carta, ele já estava ali assim, falando: olha, se eu partir, já é lucro, 100% de êxito, vou partir e vou viver com o meu Senhor. Mas se eu permanecer vivo, para mim ainda é lucro também, 100% de alegria, porque eu posso permanecer e ensinar a vocês mais acerca de Cristo. E essa carta então de Paulo é reforçando e animando aqueles homens, né, e mulheres ali de Filipos a permanecerem firmes na presença do Senhor. E uma das coisas que eu acho interessante no Evangelho, que ele diz assim: será salvo aquele que permanecer firme até o fim. E o Paulo está ressaltando para aquele povo: vocês devem permanecer firmes. E agora nós sabemos que permanecer firme na nossa vida cotidiana, né, o equilíbrio da nossa vida, às vezes nós passamos por algumas situações e a nossa firmeza é tão forte que a gente chega a esmurecer, né? E às vezes tem um senhorzinho que fala para mim no serviço: está firme? Daí eu falo igual uma gelatina, né? E daí ele fala assim: mas gelatina é mole, mas continua firme lá. Você pode balançar que ela não destrói, né? Ela é constante. E o apóstolo Paulo ele começa a lidar com os sentimentos de um povo que vivia momentos de inconstância. A cidade de Filipos era uma cidade formada por soldados romanos aposentados, né? Ou seja, os convertidos daquele lugar, eles eram soldados. E um soldado de talvez o exército mais vitorioso que houve na terra. Porque Roma foi um império que conquistou praticamente o mundo, todo ali a parte ocidental, ela conseguiu conquistar, né? Então, você encontra ali pessoas que, no seu modo de vida, eles eram vencedores, mas não vencedores porque eles eram constantes somente em coisas boas. Eles eram vencedores porque eles faziam coisas más. Eles destruíam, eles lutavam, guerreavam, matavam. Eles venciam suas batalhas oprimindo os outros, né? Então eles eram constantes nisso. Só que quando conheceram Cristo Jesus, Paulo vai dizer que o modo de viver deles já não deveria ser mais como eles eram acostumados, como soldados romanos, ou como um povo vencedor, né, em batalhas, mas sim vencedores como Cristo. E o título da mensagem é: assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos. E daí o apóstolo Paulo, mandando uma carta e comunicando a esse povo que era vencedor por causa da sua força e do seu vigor em batalhas, porque eles eram imponentes, porque todo mundo via ali um soldado romano e não era de Roma, já se submetia à servidão. E agora eles estão aprendendo que não é mais da maneira antiga, o seu modo antigo de viver. E o apóstolo Paulo diz assim: alegrem-se. Outra vez digo, alegrem-se. Eles estavam acostumados a se alegrarem com as suas batalhas e as suas vitórias.
porque eles eram soldados ou esposas desses soldados. Mas agora chegou um momento em que as vitórias deles aconteceriam quando eles se submetessem àquilo que Cristo Jesus era, aquilo que Cristo Jesus foi. Enquanto um soldado ele guerreia, e quando alguém o acerta, ele revida, o servo de Cristo, quando ele leva um tabefe no rosto, diz a palavra do Senhor Jesus que nós devemos dar a outra face. Quando um servo de Cristo ele é oprimido pelos seus inimigos, e em vez de entrar em batalha, a palavra do Senhor diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Quando nós somos feridos, Jesus Cristo nos diz que nós devemos perdoar, assim como Ele nos perdoou. Então, um povo que era acostumado a revidar, para conquistar, para vencer, agora eles eram convidados a ter as suas atitudes semelhantes à de Cristo. E era totalmente o avesso do modo deles de viverem. E o apóstolo Paulo, ali para alegrar eles, diz: alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Ele diz, direi novamente, alegrem-se. Olha, o modo de viver de vocês dava tudo o que vocês queriam. Vocês queriam, vocês iam lá e buscavam e conquistavam. Mas agora, a alegria de vocês é no modo de viver de Cristo Jesus. Irmãos, e quantos de nós não éramos assim? E quantos de nós que quando nos feriam, logo nós respondíamos da mesma altura? É interessante que se você ver criança, as crianças brincando, e geralmente assim, tem umas que são muito dóceis, que é o que vai fazer parte da pregação, mas tem crianças que ao mesmo tempo que ela levou um tapinha do outro amigo, ela já dá outro de forma essas palavras. A igreja falou por mim, viu? Ela reage por instinto, olha só como é mais fácil. Ela reage por instinto e revida da mesma forma, né? Daí a gente passa para a infância ali, o bebê, estou falando do bebê, né? Ali no berçário, né? Agora a gente passa por uma idade de criança que quando alguém já fala, a mãe pede alguma coisa de forma por instinto, nós falamos de forma contrária do que se é pedido. E quando nós nos tornamos adultos, se alguém fala o contrário de nós, né, nós respondemos à altura, né? Nós não queremos nos submeter. A Elisa até brinca comigo que às vezes eu vou lá, sou turrão, e ela fica assim: agora torce meu braço e me convence, né? Como que é, Elisa? Ela fala assim: dá o braço que eu vou torcer o seu braço aqui. Então, e Jesus, Ele nos ensina a reagir com um instinto diferente. Ele nos ensina a reagir com as dificuldades da vida, ou até mesmo com os insultos, de forma diferente. Quando alguém nos insulta, nós devemos orar. Nós devemos colocar diante do altar dele. E eu acho interessante porque no meio das dificuldades, os discípulos do Senhor, quando eles eram insultados, humilhados, quando batiam neles, diz a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, que eles ficavam felizes, porque eles estavam sofrendo por Cristo. E daí Paulo está falando assim: alegrem-se vocês pelas dificuldades que vocês estão passando no meio de vocês, por causa do evangelho que vocês vivem, e por causa da palavra que é pregada. A igreja de Filipos, ela não estava diminuindo. Ela tinha crescimento. O apóstolo Paulo estava longe e tinha irmãos constantes. Você vai ver ali o apóstolo Paulo falando de algumas pessoas e tinha irmãos que buscavam o Senhor. E ele fala assim: olha, o modo de viver de vocês não tem que ser como era antes. Mantenham-se firmes e constantes em viver da maneira de Cristo. E mesmo que pareçam momentos de dificuldades e tristeza, porque quando eles se convertiam, os outros que eram soldados romanos aposentados continuavam agindo da mesma forma, de forma rigorosa, mas eles já não viviam mais assim. E se você ler os versículos acima, você vai ver que nessa igreja existiam duas irmãs que viviam brigadas, viviam em litígio entre elas, né? Peço a Evode e Cíntia que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo,
que as ajude, pois lutar ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Havia naquela igreja também um problema, um litígio entre duas irmãs, e o apóstolo Paulo ele não ficou do lado de Evódia, nem do lado de Sintique. Ele diz assim: tenham o mesmo entendimento no Senhor. Uma igreja que está sendo consolidada, que permanece no Senhor, ela tem o mesmo entendimento. Ela olha para Cristo, olha para o Cordeiro e vê que o sacrifício dele foi por ambas as pessoas. Na igreja de Deus, o nosso pensamento como igreja, para sermos mais que vencedores, para vencermos, é ter o mesmo sentimento, o mesmo entendimento, amar aqueles que estão conosco. Ontem eu li a carta de João, capítulos, toda a carta, e praticamente toda a carta Jesus diz: amem uns aos outros, submetam-se uns aos outros. A igreja do Senhor é uma igreja que se submete uns aos outros. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, vai dizer, né, suportai-vos uns aos outros. E eu sempre olhava para essa palavra, né, eu lembro que até uma vez, eu acho no primeiro ano, entrou uma menina, ela era filha de pastor, já falei isso aqui na igreja, e ela era chata comigo. E daí teve um dia que eu usei esse versículo, achei que estava certo, está cheio de Deus, né? Falei assim: olha, eu suporto você, viu? Porque a Bíblia diz, mas na verdade o apóstolo Paulo estava falando assim: olha, dê suporte uns aos outros, amem uns aos outros. Jesus Cristo, ele não veio aqui para nos separar, ele veio para nos ligar nele, para nos mostrar o caminho de volta. E esse caminho de volta para Deus é de cristãos que olham para Jesus e se submetem uns aos outros. Jesus Cristo é aquele que a Bíblia diz, eu falei todos esses cultos passados, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, é aquele que se põe em nosso lugar. E filhos de Deus, igreja do Senhor, ela cresce quando nós nos colocamos no lugar do outro. E como nós vamos nos colocar no lugar do outro? Nós temos que conhecer o outro. Nós precisamos ter um relacionamento sincero. E eu fiquei pensando nisso, né? Porque, poxa, eu vou falar sobre relacionamento, e qual é o relacionamento que eu tenho? E em breve, irmãos, eu gostaria de recebê-los todos na minha casa, vez por vez, para que nós possamos ter esse relacionamento, para que possamos orar juntos, assim como nós podemos na casa do pastor Valdineres aproveitar esse momento fora do salão da igreja, de expressar quais são os nossos desejos e dificuldades e nossos anseios, e os irmãos juntos orar uns pelos outros. Isso é prestar suporte à igreja e ao corpo de Deus. Isto é servir ao Senhor. Uma igreja vitoriosa é uma igreja que anda junto, mas como que nós andamos juntos? Conhecendo uns aos outros. Jesus é o foco, Jesus é o centro. Mas se nós não nos conhecermos, como andamos juntos? E daí, no meio de discussão de duas irmãs que se conheciam, provavelmente aqui o apóstolo Paulo disse que elas ajudaram muito ele. Elas precisavam ter o mesmo entendimento. Elas precisavam se submeter umas às outras, assim como Cristo, ele se submeteu em nosso lugar e em nosso favor, para que pudéssemos alcançar a salvação. E depois desses versículos ele diz: alegrem-se no Senhor. Direi novamente, alegre-se no Senhor, porque muitas são as dificuldades que nós vivemos neste mundo, mas o Senhor, ele está conosco. E ele diz no versículo seguinte: que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas, perto está o Senhor. Esse é o versículo 5. E daí eu li em várias versões. Em uma versão vai dizer amabilidade. Em outra versão, que acho que é a revista atualizada, diz moderados. E em outras palavras fala equidade. E daí eu fui ver lá a palavra original. Eu até estava treinando com o Google como é que eu vou falar isso, né? A forma transliterada disso, né? Daí a palavra é epieikes, segundo o Google, lá no grego. E essa palavra, ela exprime esses três sentidos: amáveis, moderados e justos. E daí diz o apóstolo Paulo: alegre-se
Não, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. O apóstolo Paulo está falando, sejam amáveis. Sejam pessoas receptivas. Sejam pessoas que cuidam uns dos outros. Que no seu meio as pessoas consigam ver um amor fraternal de irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, que na reunião de vocês como igreja, o povo da cidade de Filipos, possam ver ali pessoas unidas, olhando para o mesmo alvo, olhando para o mesmo Senhor. E olhar para o mesmo alvo é uma das coisas que o apóstolo Paulo diz neste livro. Eu deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo firme olhando para o alvo, e o alvo é Cristo. E o apóstolo Paulo diz aqui que a amabilidade de vocês, que o amor de vocês seja conhecido por todas as pessoas. Na comunidade como igreja, nos domingos, todos nós transbordamos amor. No nosso dia a dia, as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, elas conseguem ver esse amor, porque ele diz que o nosso amor seja conhecido por todas as pessoas. E as pessoas da sua casa conseguem ver esse amor? Os seus vizinhos com quem você tem mais relacionamento, quando olha para você e fala assim, poxa, eu quero amar igual a minha vizinha ama os filhos, igual a minha vizinha ama o Senhor Deus, eu quero amar o próximo como ela ama, ou eu quero amar como o meu vizinho ama, como o meu vizinho trata os filhos, como o meu vizinho trata cada um dos vizinhos aqui. As pessoas ao nosso redor conseguem ver isso, porque é algo que tem que ser cativante no povo de Deus e nos filhos de Deus, é o amor. Porque foi isso que conquistou aquela geração quando Cristo pregava, o seu amor. Porque a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como está o nosso amor no nosso cotidiano? Nós conseguimos expressá-lo? Seus filhos notam esse amor? Seu marido nota esse amor? As pessoas mais próximas notam esse amor? Porque às vezes existem pessoas que nós qualificamos de toda e qualquer forma, né? Nós olhamos e falamos, aquela pessoa é alegre, aquela pessoa é triste. Eu mesmo fui uma pessoa que fui marcado pela tristeza. E falando nesse texto aqui, uma irmã da minha igreja, do Ministério de Louvor, um dia ela chegou com uma xícara, acho que ainda tem em casa, né? Está escrito alegria, né? Porque realmente naqueles dias eu andava o meu semblante era de tristeza mesmo, né? E daí ela falou assim, eu notei isso em você, e ela ministrou algo e me deu a xícara para que eu me recordasse e tornasse a ter a alegria, né? E às vezes nós somos marcados com o nosso semblante ou no nosso modo de viver por algumas palavras que podem nos definir. E uma das palavras que Deus deseja que nos defina é o amor. E quando as pessoas olham para a gente, ela consegue ver essa definição no seu rosto, no seu modo de agir, no seu falar. Essa palavra no grego, ela também quer dizer moderado. E daí então, se tirando a palavra que é a amabilidade de vocês, a outra tradução atualizada vai dizer que a moderação de vocês seja conhecida diante de Deus. E essa nossa moderação, como está o nosso autocontrole? Como nós estamos agindo em diversas situações? Eu contei aqui para os irmãos que eu caí com a moto, né? O meu autocontrole foi tão bom que, de vez de estar agradecendo, eu estava ali murmurando, porque eu caí assim, eu podia ter caído a 120 por hora, porque a corda enroscou na relação da moto, eu senti ela dar 2 pulinhos, daí eu parei, opa, deve ter alguma coisa errada. Eu fui lá e tirei a corda. Eu caí a 10 por hora do da rodovia dos Bandeirantes e fiquei ali murmurando. Não caía a 120, parecendo o povo de Israel. Não caía a 120 para cair a menos de 10 por hora.
Onde está o nosso autocontrole? Quando nós somos, como que eu posso dizer a palavra aqui? Quando nós somos coagidos por alguma coisa. Quando alguém nos impõe algo e nós queremos ser o dono da razão. Porque a nossa moderação geralmente ela acaba quando nós queremos colocar a nossa razão acima da do outro. Como está sendo conhecida a nossa moderação? Como explosivos ou como aquele que tem autocontrole? Em todas as situações, busca a presença do Senhor e encontra nele a segurança. Quando é acusado ou afrontado, não responde à altura da acusação, mas se submete por causa do amor de Cristo e responde de forma doce. Como é a nossa moderação? Porque Cristo e os apóstolos não revidavam quando eles eram oprimidos. E a outra palavra que também se traduz aqui é equidade e justiça, ou integridade. Quando as pessoas olham para nós, elas conseguem ver em nós a integridade? O que nós falamos é aquilo que realmente nós sentimos? Porque a integridade tem a ver com o que está dentro sendo transportado para fora. E não ter integridade é ter uma aparência e na verdade ter um outro sentimento. E sobre integridade, esses dias eu estava conversando com o meu gestor e eu levei alguns problemas para ele e acabou soando mal, né? O assunto. E daí a gente conversou de novo, eu pedi perdão para ele ali, da forma que foi dito. E ele falou, tranquilo, Cris, né? Ele falou, tranquilo, está tudo certo, eu entendi o que você quis dizer, né? E vida que segue. Daí eu estava contando para o outro funcionário dele, que troca turno comigo, contando o que aconteceu. E daí ele chegou e falou assim, já está falando mal de mim, né? Eu falei, não, eu estou falando o que aconteceu. Da mesma forma que eu falei para você, eu estou contando para ele. Porque isso é integridade. Porque quando eu conversei com ele, eu tinha uma posição. Quando a conversa acabou, e eu fui conversar o caso com outra pessoa, eu contei da mesma forma. Eu poderia ter mudado a história ao meu favor. E daí eu falei assim, não, senta aqui, vamos continuar a conversa que você vai ver que é a mesma coisa. Não mudou. A nossa palavra ela não muda quando nós somos íntegros. Ela não tem variação, assim como o nosso Deus. O nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é integridade, ele não muda. E nós como filhos de Deus, nós não podemos mudar diante das pessoas. Sermos amorosos quando estamos em público e não amorosos quando estamos sozinhos. Não podemos falar de coisas justas em público e só que dentro de nós estamos premeditando uma corrupção. Precisamos ter integridade. O que realmente está dentro de nós tem que ser expressado. E o que realmente está dentro de nós? É o amor? É o autocontrole, domínio próprio, a moderação? É a integridade? As pessoas quando olham você como igreja do Senhor, como filho de Deus, quando você ministra o Evangelho, o que elas veem em você? Elas conseguem enxergar Cristo? Porque essa é a importância do Evangelho, quando Cristo é conhecido através das nossas vidas. Quantas vezes as pessoas falaram comigo e falaram da diferença que havia quando conversava comigo, e isso era só a presença de Jesus em minha vida. Quantas vezes as pessoas conversam com vocês e notam coisas diferentes em vocês por causa da presença de Jesus? Só que a palavra agora não é porque falaram no passado. Sejamos constantes em viver do modo que Cristo Jesus planejou. Se falaram conosco no passado
e elogiaram as coisas que são caráter de Cristo, que continuem elogiando o caráter de Cristo em vocês, que continuem vendo a presença de Jesus em vocês, porque isso mostra quem é dono do nosso coração. E no versículo 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e da súplica, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Sobre a ansiedade, eu acho que é o mal, não dessa época, é de todas as épocas. Quem nunca fica ansioso por algum motivo ou alguma coisa, né? Existem aquelas ansiedades que são boas, né? Assim, que é tipo, você compra aquilo que você sempre quis, e daí você fica na expectativa, vai chegar. E daí quando chega, você nem lê o manual de instruções, você já tem em mente tudo que você precisa fazer. Conecto aqui, ponho ali, ligo lá, opa, pamba. Esse é Netflix, né? Você pega ali, abre, poxa, chegou o que eu queria. Daí você cria aquela expectativa, e é uma ansiedade até boa, porque é algo que você já está esperando. Agora existe aquela ansiedade, que ela domina o homem de tal forma, que é pensar no futuro, e ela acaba esquecendo de viver o presente. Existe a ansiedade que fica, como será o amanhã? Até tem uma canção secular nisso. E a gente fica pensando, como vai ser o nosso futuro amanhã? Como eu vou conquistar aquilo amanhã? E aquilo vai nos tomando de tal forma, e esse amanhã não chega, e a gente tentando resolver e não tem o controle em nossas mãos para resolver. Às vezes é uma enfermidade que assola a nossa família, e nós pensamos, como vamos resolver isso? Como vamos dar fim para que essa enfermidade vá embora, e não está no controle das nossas mãos? Às vezes é a falta de dinheiro, e nós colocamos o nosso coração voltado para aquilo, como eu vou resolver? Eu lembro que no meu período de desempregado, que não foram poucos, mas um que foi assim de 3 anos, e 3 anos, 2 anos, ou 3 anos quase, né? 2 anos, 7 meses, foram quase 3 anos, e a minha expectativa era, como eu vou conseguir? Como eu vou resolver? E ficava todo mês a mês, né? Porque o saldo da conta ele era tanto, ele ia baixando, e quando eu ainda estava tipo, eu achava que estava alto, eu falava, tá tranquilo, vamos vivendo. Daqui a pouco as coisas resolvem. E começou a ir diminuindo. E eu sempre lembro que o meu coração ficava ansioso ali, pensando, como eu posso resolver? E não conseguia, irmãos. Daí eu fazia o quê? Ficava mais ansioso, gerava centenas de currículos, saía entregando currículo para tudo quanto é lado, e não tinha resposta, não tinha retorno, e ficava ali meu coração aflito, né? Porque eu pensava, poxa, daqui a pouco vai acabar o dinheiro. E daí a Elisa, por diversas vezes, viu eu lá no quarto, pegando o violão e tocando uma música, só tocava uma música. E nessa música, geralmente, assim, que eu tocava mais, era uma música que falava sobre estar com Cristo, viver com Cristo. E agora ela me foge, de tanto que eu cantei, ela me foge a cabeça, mas de vez em quando eu canto ela aqui no meio do louvor, e dizer que eu te amo, e dizer que eu te quero, e dizer que te venero. Em toda a minha ansiedade, tentando resolver tudo, em dados momentos eu me trancava no quarto e cantava essa canção, e dizer que eu te amo, e dizer que eu te quero, que tudo que eu mais quero é estar contigo. E isso tem a ver com o que o apóstolo Paulo diz, porque por mais que você seja ansioso e você não sabe como resolver, ele diz, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E eu declarava essa canção por diversas vezes. E quando chegou o último dia que eu digo assim, em que eu entendi que o cuidado não estava no que eu fazia, eu lembro que era o último, eu olhei para a conta bancária, eu vi o saldo. Pagar
dava para pagar o aluguel e acabava no mês seguinte. E eu lembro que nesse dia eu apresentei a Deus, de fato, a minha necessidade. Porque ainda eu estava olhando para o recurso que ainda tinha e falava, vai dar certo em algum momento. E eu colocava minha confiança nisso e ao mesmo tempo ficava ansioso porque não conseguia trabalho. Mas quando eu olhei aquela conta bancária e vi assim, vou pagar o próximo aluguel, e acabou, eu me voltei para Deus. Falei, Deus, é o último dinheiro que eu tenho. Todos esses momentos aqui eu quis estar no controle e resolver toda a situação. Mas a partir de agora eu coloco nas tuas mãos. Essa foi a minha oração. E daí o meu telefone toca dias depois. Cristiano, vem fazer uma entrevista. Lá em Americana, nunca levei currículo em Americana. E essa empresa me chamou para trabalhar. Eu já contei isso para os irmãos. E quando ela me chamou para trabalhar, o que foi mais surpreendente, falou assim, a gente vai te contratar. Eu fiz os processos seletivos ali, passei. A gente vai te contratar agora, mas você só começa a trabalhar daqui a 3 meses. Eu fiquei 3 meses em casa, pagando o aluguel. E Deus cuidou de todas as coisas. E se eu tivesse feito no começo essa oração? E se eu tivesse colocado os meus desejos ali, a minha vida aos cuidados de Deus desde o começo? E se eu tivesse confiado nele desde o começo? E não olhasse para aquilo que eu possuía, e não olhasse como eu iria resolver as coisas? Porque a ansiedade, ela nos consome, porque nós queremos resolver do nosso jeito. Mas Deus deseja resolver da maneira dele. E como é a maneira dele? Quando tudo está nas mãos dele, quando ele tem o controle. A nação de Israel, ela andava no deserto e queria ter o controle. Você vai ver eles murmurando porque eles queriam ter o controle. Quero comer, eu tenho que resolver. Cadê Moisés? Resolve aí para a gente, nós queremos o controle. E daí quando Moisés olhava para Deus e fala assim, o Senhor que está no controle, eu não tenho como dar para esse povo, o Senhor que governa, o Senhor que sustenta. Daí o Deus envia ali o maná. Aí Deus, quando eles estão lá com fome e querem carne, Deus envia as cordonices. Quando eles estão com sede, Deus ali envia água para eles, através da rocha. E uma parte interessante, quando você vê esse povo ansioso querendo água, que quando eles chegam junto das águas, as águas eram amargas. Quando nós andamos ansiosos, desejando tanto resolver os nossos problemas, e daí você se depara com águas amargas, daí a ansiedade aumenta, né? Ele fala, Moisés, você tirou a gente do Egito. Ou o crente hoje fala assim, mas eu sirvo o Deus vivo e estou provando das águas amargas. E daí o Senhor, Ele purificou aquelas águas amargas, né? E essa purificação, essa transformação de águas amargas na vida do cristão hoje, é a vida de Jesus em nós. Uma vida sem Jesus, andando uma jornada, parecendo que estamos com Deus, mas sem comprometimento com Ele e relacionamento com Ele, nos leva a águas amargas. Uma vida de relacionamento com Ele nos leva a águas saudáveis, porque Ele transformou as águas amargas que eram as nossas vidas. Porque Ele é que transforma a amargura em doce por causa da presença de Jesus. Não deixe a sua ansiedade te levar a águas amargas. Porque a palavra do Senhor diz nesse mesmo texto que eles andaram mais um pouco e eles se depararam a um lugar que existiam 12 fontes de águas e palmeiras para todo aquele povo se refrescar, né? Seria um oásis, como nós falamos, entendemos hoje. A nossa ansiedade nos leva a águas amargas, mas Deus continua querendo nos levar a águas doces, assim como foi. Eles andaram mais um pouco e encontraram 12 fontes, uma fonte de água para cada tribo. Não deixe
a sua ansiedade dominar a sua vida de tal forma que tudo que você vê é amargor. Mas antes, que as suas orações, as suas súplicas sejam levadas diante do Senhor, porque toda a amargura que a ansiedade colocou na sua vida, Cristo Jesus, como aquela madeira que foi colocada ali nas águas de Mara, Cristo Jesus tornará as águas doces. Que a ansiedade não nos domine. Devemos apresentar a Deus todas as coisas. E depois disso, no versículo 7, diz: então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Depois de colocarmos as nossas ansiedades nele, né, eu acho que o apóstolo Pedro ele vai dizer, né, lançai diante dele todas as vossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de vós. Depois de lançarmos tudo isso, o apóstolo Paulo ele diz: então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e pensamento de vocês em Cristo Jesus. E é interessante que ele fala assim, excede todo entendimento. É algo maravilhoso. É algo maravilhoso. E aqui, quando ele se refere, como eu disse, né, eles eram um povo, ex-soldados romanos, boa parte deles. E esse aqui, o guardará, é como se fosse aquele acampamento de soldados em volta ali, e que ninguém quer entrar, né? Porque você vai ler, ó, você é inimigo, você vê o acampamento, quem que é o louco de ir falar assim, eu vou lá sozinho enfrentar os meus inimigos? E ele está falando que o Senhor Jesus, ele é essa guarda em volta dos nossos, que cuida em volta do nosso coração. O Senhor Jesus é como se fosse esse exército em volta do nosso coração, guardando os nossos corações e pensamentos. E uma palavra que está no livro de Provérbios vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda pois o seu coração, pois deles procedem a saída da vida. E esse versículo eu aprendi numa IBF, na casa da Rosana. Eu sempre falo isso porque, de fato, e como nós guardamos o nosso coração? É somente em Cristo Jesus. Se eu decorei, as crianças que falaram não sei quantas vezes também decoraram. Sobre tudo que se deve guardar, guarda pois o seu coração. E como poderá, né, a palavra do Salmo diz, e como poderá o jovem guardar o seu coração? Permanecendo na tua palavra. Nós somos guardados, permanecendo na palavra. E daí nós vamos ver no livro de João capítulo 1, no princípio era a palavra. Como nós conservamos o nosso coração guardado em Cristo Jesus. Não deixe as coisas deste mundo prevalecer sobre o seu coração, os sentimentos. Não deixe a ansiedade, porque se Cristo Jesus está ocupando o espaço, não há espaço para ansiedade, não há espaço para temores, não há espaço, porque Cristo Jesus já é o vencedor. Ele já é vencedor. No livro de João, ele vai dizer assim que ele venceu o mundo. Então, corações guardados é um coração que vive a presença de Jesus, que vive da palavra de Jesus, que tem a segurança na palavra de Jesus. Você vai ver o Salmo 73, é um salmo de Asaf. E você vai ver Asaf ali olhando para a situação em redor, e ele fala assim: eu vejo aqueles que não andam na presença do Senhor. Asaf, ele era um levita, né? Ele era da tribo de Levi, foi um dos 3 destacados por Davi para fazer adoração de forma contínua. Ele diz que ele via o Senhor, ou seja, ele estava ali próximo ao santuário do Senhor. E como eles eram por turnos, e quando ele saía dali da presença de Deus, ele começava a viver o modo de viver das pessoas. E ele fala assim: olha como os ímpios prosperam, como eles conquistam tantas coisas. E ele diz que ele estava tendo ciúmes, né? Ele fala assim: porque eu estou na presença do Senhor, mas eles que são abastardos, eles continuam fazendo as coisas e conquistam tudo o que querem.
E ele começa ali a ficar deprimido. Hoje eu estava lendo outro salmo de Asaf, falei, nossa, ele era deprimido, porque ele está sempre assim, sendo inferior, né? Mas aí em algum momento ele vem com um ápice. E ele ali, de uma forma deprimida, demonstrando inveja, sem moderação nos sentimentos. Daqui a pouco ele fala assim: mas quando eu entrei no santuário do Senhor, quando eu entrei na presença do Senhor, ele viu, eu sou o abençoado, eu tenho relacionamento com o Senhor. E às vezes nós olhamos para o mundo igual a Asaf, olhamos para as pessoas igual a Asaf. Como é que a pessoa vive bem? Parece que a aparência está sempre boa, sempre sorrindo. Mas quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós somos guardados pela presença do Senhor, nós vemos que vale a pena servir esse Deus. Nós vemos que o cuidado dele é tão maravilhoso que nada mais satisfaz as nossas almas, nada neste mundo, senão a presença de Deus em nossos corações. Leia o Salmo 73, porque ele vai dizer assim: mesmo que os montes caiam, a quem tenho eu nos céus além de ti? E essa deve ser a nossa satisfação, uma vida guardada pelo Senhor, porque nada mais satisfaz a nossa alma senão o próprio Deus. A ansiedade não tem espaço quando você entra na presença de Deus. E o versículo 8 diz: finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, e tudo que for puro, e tudo que for amável, e tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algum louvor. Daí nós outras, aqui não fala isso, mas fala assim: nisso pensai, em outras traduções. Nisso pensai. Como estão os nossos pensamentos agora? Tudo que for verdadeiro, Jesus Cristo diz que Ele é a verdade. Tudo que for digno de respeito, Ele é o Senhor das nossas vidas. Tudo que for justo, o Senhor é a nossa justiça, Ele nos justificou. Tudo que for puro, não havia nele, não há nele nenhum pecado. Tudo que for de boa fama. Nas circunstâncias, isso é pensando em Deus. Nas circunstâncias do dia a dia, nós devemos pensar nesses mesmos adjetivos como um filtro para mantermos as nossas vidas firmadas no Senhor Jesus. No meio de uma discussão, nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro. No meio de contendas, tudo que for digno de respeito. Numa causa que nós julgamos ser dono da razão, devemos pensar com justiça. Devemos agir com pureza. Devemos ser amáveis. E depois de toda essa mensagem, como é que nós somos vencedores? Porque o título da mensagem é essa: é assim que nós vencemos. Livro de Filipenses, capítulo 2. Diz assim a partir do versículo 1: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, e se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem aos outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas dos interesses dos outros. E a vitória vem aqui a partir do versículo 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado na figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhes deu um nome que está acima de todo nome, para que
para que o nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O seu modo de pensar, o seu modo de agir, seja semelhante ao de Cristo Jesus. Seja servo. Eu e você só somos vencedores deste mundo se nos submetermos uns aos outros da mesma forma que Cristo serviu. Eu e você somos vencedores quando o nosso irmão, ele vence porque nós o ajudamos. Eu e você somos vencedores quando os nossos inimigos, eles são alcançados por causa do amor de Cristo Jesus em nós. Eu e você somos vencedores quando Cristo Jesus é o Senhor que governa as nossas vidas e nós andamos em resposta ao que Ele faz e fez no nosso meio. É assim que nós vencemos, quando os nossos pensamentos, quando a nossa vida tem o mesmo modo de agir de Cristo Jesus. Então, quando você viver o seu cotidiano, o seu dia a dia, que o próximo seja mais importante. Que as dificuldades do seu irmão não sejam escutadas e não faça nada, mas ore por ele naquele momento. E se não for possível naquele momento, irmão, vamos marcar um dia para orarmos juntos. E esse dia agora ficou até mais fácil, porque nós temos as terças-feiras para orarmos ao Senhor juntos. Devemos nos submeter uns aos outros, nas necessidades também que as pessoas têm no dia a dia. Quantas pessoas aqui nessa igreja me ajudou naquele período em que eu estava desempregado? Ajude os irmãos de forma mútua. Considere o outro superior a você. É assim que nós vencemos, pregando o nome, o Evangelho de Cristo, pregando esse Evangelho, em que alguém morreu por nós em nosso lugar. Nós não éramos merecedores, mas Ele se entregou por nós na cruz. E por isso nós somos alegres e regozijamos no Senhor, como o apóstolo Paulo diz. Por isso nós temos pensamentos moderados, por isso nós temos pensamentos amáveis, por isso nós somos justos neste mundo, porque nós andamos semelhantes da mesma forma que Cristo Jesus andou. Que a partir de hoje, ou continuando a partir de agora, você possa andar como Cristo Jesus andou, e quando as pessoas te virem na rua, possam dizer uma expressão que é maravilhosa para um homem e para uma mulher de Deus: encontrei um filho de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. É o melhor título que nós podemos ter neste mundo. O resto, tudo pode ser abandonado, mas ser chamado filho de Deus, homem de Deus ou mulher de Deus, é um título que nós devemos nos orgulhar, porque as pessoas viram em nós as características do nosso Pai. Jesus disse: eu faço o que ouço o Pai dizer, eu ajo conforme o Pai me manda fazer. Quer ser mais que vencedor? Quer ser o vencedor? É assim que nós vencemos, andando como Jesus, amando como Jesus, perdoando como Jesus, agindo como Jesus. Vemos alguém necessitado, que possamos ser aquele que ajuda. Vemos um órfão triste, que possamos entregar o amor de Cristo Jesus e fazê-lo viver em família. Nós estamos aqui para vivermos como Jesus viveu. E Ele olhou para mim e para você, enxergou todos os nossos erros e falou: eu vou no lugar dele. Você está disposto a ir no lugar do seu irmão, ajudá-lo em toda e qualquer situação? Assim a igreja do Senhor crescia. Diz a palavra do Senhor no livro de Atos: todos cresciam juntos e unânimes na mesma fé, partilhando do pão. E o pão que nós temos para partilhar uns com os outros é o pão da vida, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partilhe da palavra do Senhor, partilhe do Evangelho do Senhor Jesus, todos os dias da sua vida. Seja você um mais que vencedor. Seja você um servo do Deus Altíssimo, um filho de Deus, conhecido em todo lugar. Coloque-se de pé.